Oi pessoal! Hoje a gente vai apresentar para vocês um pouquinho sobre a vida do Érico Veríssimo. Eu vou estar falando da biografia de Érico Veríssimo. Ele nasceu em 17 de dezembro de 1905, em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Em 1929, ele publicou seu primeiro conto periódico como O Correio do Povo, conseguiu trabalho na revista Globo como secretário e pouco tempo depois ele se tornou o diretor da revista. Em 1933, ele publicou seu primeiro romance, que se chama Clarissa, e durante 3 meses ele esteve nos Estados Unidos para uma conferência, só que ele gostou tanto que pouco tempo depois ele foi morar para lá com seus filhos e sua esposa para trabalhar como professor de literatura brasileira na Universidade da Califórnia. Faleceu em 28 de novembro de 1975, em Porto Alegre, e deixou inacabado seu segundo volume de memórias. Período histórico na literatura. O Érico Veríssimo ele foi um escritor pertencente à geração 30 do modernismo brasileiro. Tá, mas vocês sabem o que foi a geração 30 do modernismo brasileiro? Basicamente, ela ficou conhecida como a segunda fase do modernismo. Ocorreu de 1930 a 1945. Essa geração ela foi influenciada por alguns contextos históricos marcados por conflitos sociais e políticos. Por exemplo, alguma delas foi a Revolução de 1930, a Revolução Constitucionalista de 1932, que aconteceu durante a Era Vargas, e a Segunda Guerra Mundial. Essa obra que está aparecendo aqui para vocês é só um título de curiosidade mesmo, que foi uma obra muito famosa durante o modernismo brasileiro. Ela foi feita por Di Cavalcanti, o nome dela é Mulheres Protestando. Participou de vários eventos, várias exposições, inclusive da Semana da Arte Moderna em São Paulo. Principal papel no modernismo. O Érico Veríssimo ele foi muito importante para o modernismo, porque o autor ele sempre buscava nas suas obras refletir sobre diversos problemas sociais desencadeados pelo desenvolvimento industrial e pela modernização no Brasil. Principais obras de Érico Veríssimo. Ele fez parte da geração de 30 do modernismo brasileiro, cujas obras apresentam características como regionalismo, realismo social e crítica política. Algumas obras dele são Fantoches, de 1932, Clarissa, que foi o que eu falei anteriormente, que foi o primeiro romance dele publicado, que é de 1933, A Vida de Joana d'Arc, de 1935, e a sua obra mais famosa, que é a trilogia O Tempo e o Vento, que é um romance onde conta a história de uma família que busca terras pelo Rio Grande do Sul. Prêmios e títulos de Érico Veríssimo. O primeiro prêmio que ele ganhou foi o prêmio da Fundação Graça Aranha, de 1935, prêmio Machado de Assis, em 1953, Cidadão de Porto Alegre, em 1964, prêmio Jabuti, de 1965 e o troféu Juca Pato, de 1967. Curiosidades sobre o Érico Veríssimo. Vocês sabiam que quando ele tinha apenas 4 anos, o Érico quase morreu por uma meningite agravada por conta de uma broncopneumonia? O seu filho, o Luiz Fernando Veríssimo, ele seguiu os mesmos passos do pai e se tornou um importante escritor brasileiro. E a nossa última curiosidade é que em 1969, a casa onde o Érico Veríssimo viveu se tornou um museu. O nome se chama Museu da Casa de Érico Veríssimo. Ela é aberta para visitantes hoje em dia, essa casa aqui, e está localizada no Rio Grande do Sul. Com base em algumas obras antigas de Érico Veríssimo, podemos analisar que ele apresenta o regionalismo e a crítica sociopolítica como as principais características. Nós acreditamos que hoje em dia, se ele continuasse defendendo esse pensamento, ele continuaria sendo um ótimo escritor e talvez até entraria para algum ramo político. Porém, nada garante em como ele pensaria hoje em dia com essa nova era, essa nova tecnologia.